Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, por favor, me acompanhe na sua leitura, com seu coração e com seus olhos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e vou ver, e verei essa grande maravilha, porque a sarça, a árvore, não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos parar por aqui para que a gente possa ter um raciocínio. A Bíblia conta aqui um relato do começo do ministério desse grande homem de Deus chamado Moisés. Um dos homens que mais experiência teve, mais relacionamento teve com Deus, ao ponto da Bíblia afirmar que ele falava com Deus face a face, como uma pessoa fala com seu amigo. Quando a gente pega esse texto, a gente tem que interpretar da forma que está escrito. Moisés não apenas recebia orientação, ou recebia determinações, mandamentos vindos de Deus. Moisés conversava com Deus como eu e você conversamos com um amigo. Ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus, mas até aqui, e aqui se calcula que ele tinha cerca de 80 anos. Eu repito, Moisés tinha cerca de 80 anos quando isso aqui aconteceu. Inicia o ministério de Moisés. Não está no meu estudo que eu vou falar agora, mas eu acho importante dizer: você que acha que o seu tempo acabou, que você está velho, que você já passou o tempo, já está idoso, não serve para servir a Deus, eu te falo em nome de Jesus, Moisés é a prova que Deus sempre renova. Os velhos sonharão, os velhos terão visão, os velhos serão instrumentos de Deus, independente da sua idade. Moisés é a prova disso. E o ministério dele começa exatamente, depois você pode estudar todo o texto, porque o povo de Israel estava sofrendo na mão dos egípcios já há um certo tempo. Eles tinham sido levados por José, que se tornou o quarto patriarca, apesar de não ser o mais velho. Ele se tornou o quarto patriarca dos 4 pais de Israel. José leva os seus irmãos, os seus sobrinhos, e Jacó, o seu pai já velho, para viver no Egito, pois ele era governador do Egito. E o povo cresceu, José veio a falecer, e com ele toda a sua geração, e os egípcios ficaram com medo daquele povo, e a Bíblia diz que eles vão lá e escravizam o povo judeu. E o que eu estou afirmando aqui não é só uma questão teológica, é uma questão histórica. Os judeus foram, os israelitas, na verdade, porque se tornaram judeus só depois, os israelitas foram sim os hebreus, escravos do povo egito, e foram usados como escravos para construir cidades no Egito. E eram pessoas que estavam sofrendo muito opressão, estavam sofrendo violência, estavam sendo tratados de formas indignas. E a Bíblia diz que aquele povo começa a clamar o socorro para Deus. A Bíblia diz que aquele povo se volta para Deus. As suas orações, o seu choro, o seu sofrimento. E Deus envia, é o que está escrito aqui, Deus envia um libertador. Deus chama um libertador, para que esse libertador fosse ao Egito resgatar o seu povo, libertar o seu povo da opressão, libertar o seu povo da escravidão.
Preste atenção, meu irmão, o sofrimento da nossa vida tem que ser um indutor para que eu e você venhamos a buscar a Deus. Ele só tem razão ou sentido se eu me voltar a Deus. Sofrimento, adversidade, problema, todos nós passamos. Jesus, ao dizer que o homem vai passar por aflição, que no mundo eu e você passaremos por aflição, Jesus não estava sugerindo, Jesus não estava fazendo um achismo, Jesus estava afirmando. Ele afirmou: eu e você passaremos por problemas. Agora, o sentido do problema só tem algo intrínseco ou algo claro se eu e você nos voltarmos a Deus. Quem está me entendendo? Foi o que o povo de Israel fez. O povo de Israel se volta para Deus e começa a aclamar a libertação. E Deus envia o libertador. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Toda vez que eu e você nos voltamos para Deus e buscamos em Deus o livramento, Ele nos envia o seu libertador. Ele nos envia a libertação. Ele nos envia o resgatador. Ele nos envia Jesus. E Moisés era essa figura de Jesus. E Moisés, depois de ficar 80 anos, 40 anos vivendo no Egito, depois de 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro, já estava acomodado, já estava feliz, já não pensava mais em nada. A Bíblia diz que ele pega o rebanho do seu sogro e vai na direção do monte de Deus. O coração de Moisés era voltado para Deus. Ele podia até ter desistido naturalmente falando, mas o seu coração se voltava para Deus. É a mesma coisa de Pedro. Pedro tinha o chamado dele, mas quando ele viu que ele traiu Jesus, que ele negou Jesus, depois que ele vê que negou Jesus, ele desiste, ele chuta o pau da barraca, né, no português literal, e entra no barco dele e vai pescar, volta para a sua vida natural, e Jesus estava ali para fazer algo sobrenatural na vida dele, porque Deus tinha um chamado para a vida dele. Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça, numa árvore, pegando fogo. A sarça, aquela árvore pequena, pegava fogo, aquele arbusto, pegava fogo, mas ele não se consumia. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. O arbusto estava pegando fogo, mas ele não se queimava. O arbusto, aquela árvore, aquela pequena planta, não sei como é que eu faço essa definição biológica, ela estava ali pegando fogo, mas não se consumia, não se destruía. E Moisés olha aquilo, se surpreende. E a Bíblia diz que ele se volta para ver. Ele se volta, a sua atenção, aquilo chamou a atenção dele. Aquilo prendeu a atenção dele. Escuta, meu irmão, Deus usa as coisas sobrenaturais, transformadas em naturais, para chamar a nossa atenção. Deus pega o sobrenatural e transforma em natural, para chamar a nossa atenção. Foi o que ele fez com Moisés. E a Bíblia usa a expressão no original, aramaico, karab, que tem o mesmo significado. A Bíblia diz aqui que Moisés se aproxima, Moisés vai na direção da sarça. A palavra no original, kerab, significa se avizinhar, mudar. Ele se aproximou tanto, de uma forma tão intensa, que como a mesma expressão no original é usada para se mudar. Veja bem, ele não apenas teve a sua atenção chamada, ele realmente se envolveu com o sobrenatural. Ele realmente se envolveu com aquilo que estava acontecendo. Não era apenas a visão dele, era um envolvimento. Moisés não era só tomado pela visão, Moisés era tomado pela atmosfera sobrenatural. Aquela atmosfera atraiu a atenção de Moisés. E a Bíblia diz que, a gente leu, Deus vendo que a atenção de Moisés se voltava para ele, da sarça, Deus chama: Moisés, Moisés.
Só quando eu dou atenção exclusiva para Deus, é que eu escuto a voz de Deus me chamar. Vou repetir. Só quando a minha atenção está exclusiva em Deus, eu escuto a voz dele falar comigo. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que no mundo nós temos muitas vozes, que nós temos que ter discernimento. Porque há muitas vozes falando conosco, há pessoas falando conosco, há jornais, há internet, há espíritos malignos. Há todo tipo de voz. E eu preciso ter um discernimento para saber qual é a voz de Deus. Eu só vou ouvir a voz de Deus quando eu me voltar para a atmosfera de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Enquanto eu estiver no raso, enquanto o meu relacionamento for apequenado, enquanto o meu relacionamento for pouquinho, eu não vou ouvir. Mas enquanto eu mergulhar na presença de Deus, me envolver na atmosfera de Deus, me acostumar com a atmosfera de Deus, eu vou ter capacidade de discernir a voz de Deus. Quem quer ser envolto com a atmosfera de Deus? Então levanta sua mão e diz assim: Senhor, me envolve com a tua atmosfera, me envolve com a tua presença. Fala alto, meu irmão, me envolve com a tua atmosfera, Deus, me envolve com a tua presença. E ali Deus fala com ele: Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui. E antes de dar a direção para Moisés, Deus faz duas coisas com Moisés. Deus fala duas coisas com Moisés. Porque depois você vai estudar o texto, você vai ver que Deus fala para Moisés: eu vou te enviar para ser o libertador do meu povo no Egito. Mas antes de dar a missão, Deus faz uma obra na vida de Moisés. Preste atenção, meu irmão, Deus nunca vai te dar uma missão antes de fazer uma missão na tua vida. Deus nunca vai te dar um trabalho antes de trabalhar na tua vida. Ele vai trabalhar com você primeiro, para depois te usar no trabalho dele. Não tente, o apóstolo tem falado isso muito, né? Não tente sair de trás das balhadas. Enquanto Davi estava atrás das balhadas, Deus estava trabalhando o coração dele. E depois saiu, ficou 13 anos fugindo de Saul. Deus estava trabalhando no coração dele, para depois se tornar o mais importante rei de Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmão? É tudo processo. É tudo processo. Então Deus começa a trabalhar em Moisés. É sobre isso que eu quero pregar, e vou pregar 5 minutos. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é: tire as sandálias, antes de você se aproximar, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Tire as sandálias dos seus pés. Vamos lá para a tradição judaica, a tradição israelita no caso. O povo vivia em tendas, no meio do deserto. Então eles costumavam ter bacias na porta da casa, para que quando a pessoa chegasse na porta da tenda, daquelas tendas, quanto mais rico, mais tendas, maiores eram as tendas. Na porta das tendas tinham bacias, onde as pessoas que usavam sandálias, não era sapato fechado, não era bota, era sandália. Usavam sandálias feitas de couro, que não pegavam o pé todo. Ao chegar, tinham que tirar as sandálias e lavar os seus pés na bacia, exatamente para não contaminar o ambiente com a poeira que trazia nos pés. O que Deus estava falando para Moisés? Antes de eu falar com você, você precisa se descontaminar. Antes de eu falar com você, você precisa limpar os seus pés da sujeira, da poeira que o mundo está impregnado em você. Você não pode entrar na minha presença, na minha tenda de relacionamento com seus pés sujos. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Você não pode entrar no relacionamento que eu tenho para você, na profundidade que eu tenho para você, com o seu pé contaminado. Então tire as sandálias dos seus pés, limpe os seus pés, para que você entre na minha tenda. E aí alguém vai dizer assim, né? Mas isso é do Antigo Testamento, bispo. Isso é do tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça, no Novo Testamento, aleluia, concordo com você. Então vamos para o Evangelho de João. Tempo da graça. O Evangelho de João diz que Jesus
lavou os pés dos seus discípulos. Todo mundo lembra dessa história. Põe a toalha aqui, tira a camisa, pega uma bacia, começa a lavar os pés de todo mundo, e a gente entende que essa mensagem tem a ver com servir. Está certo? Mas tem mais profundidade nessa mensagem. Porque quando ele chega em Pedro, eu sou fã de Pedro. Eu gosto de Pedro. Vou dar um beijo em Pedro quando eu chegar lá depois de Jesus, porque eu quero conversar com ele. Sabe por quê? Porque Pedro expressava a sua humanidade. E na sua humanidade, Deus tratou, Deus cuidou e Deus usou a vida dele. Na hora que Pedro chegou na vez de Pedro, Pedro olha para Jesus e fala: eu não, porque eu não sou digno. E Pedro era sincero, ele não estava criando conversa não, Pedro estava sendo sincero. Eu não sou digno, eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus vira para ele e fala assim: não, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, está vendo como que Pedro é inteligente? Ele já muda rapidinho. Pedro de falar que não, depois que Jesus fala: se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Pedro olha para Jesus e fala: o quê? Não só os pés, mas o corpo inteiro, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se você já tomou banho uma vez, não precisa tomar banho de novo, apenas lave os seus pés. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, se você já se batizou, você já se consagrou a Deus, você não precisa tomar banho de novo, o que você precisa é descontaminar os seus pés. Vocês estão entendendo, irmãos? Antes de entrar na tenda, antes de ter parte com Jesus, antes de ter relacionamento, descontamina a tua vida daquilo que o mundo contaminou você. E a segunda coisa, Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés pergunta para Deus: quando eu chegar no povo e dizer quem me enviou, o que eu falo? Verso 14, lê comigo, verso 14, verso 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Glória a Deus, aleluia. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu serei lembrado assim, o eu sou será lembrado. Deus de Abraão. Abraão representa a intimidade. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão tinha relacionamento pessoal com Deus, ao ponto de chegar em Deus e falar: Deus, você quer destruir aquela cidade mesmo? Deus, calma. Abraão era considerado amigo de Deus. Eu estou falando do Deus que quer ter amizade comigo e com você, do Deus que quer ter intimidade comigo e com você. O Deus de Abraão se manifesta como Pai. Depois ele fala o Deus de Isaac. Isaac é a promessa. Isaac representa a aliança. Em Isaac será chamada minha história, em Isaac será chamada minha aliança, em Isaac será chamada minha promessa. Nós não somos filhos de Ismael, nós não fomos gerados na humanidade, nós somos filhos de Isaac, nós somos gerados no sobrenatural. É o Deus da promessa. O Deus da promessa quer se manifestar como o Deus da aliança na minha vida, na sua vida. O Deus da aliança quer se manifestar com a sua promessa redentora na sua vida e na minha vida. E o Deus de Jacó, o Deus do acolhimento, o Deus que nos aceita, porque Jacó, a bispa Priscila pregou recentemente, outro pastor daí, conhecido, pregou também uma palavra parecida. Jacó é a figura de quem não prestava. Ela não é, irmãos. O nome dele já diz tudo, usurpador. Era tão feio o nome dele que Deus falou: a partir de hoje tu não é usurpador mais.
Usurpador quer dizer o quê, irmãos? Bandido. É ou não é? Roubo. Usurpou, tirou o que não é seu. Usurpador, seu nome não é mais Jacó, a partir de hoje será Israel. Lutou contra homens e lutou com Deus e se tornou vencedor. Deus transformou o nome de Jacó, mas antes ele aceitou Jacó, ele acolhe Jacó, ele leva Jacó a ficar sozinho no val de Jaboque, onde ele luta com ele, trata com a sua carne, transforma a sua vida, liberta dos seus males, faz algo extraordinário na vida dele, ao ponto de Jacó sair mancando e mancar para o resto de sua vida. É o Deus que nos transforma. É o Deus que envia a sua graça, que nos liberta e nos transforma. É o Pai que nos aceita, esperando a gente no final do caminho e corre na nossa direção e olha para você e diz assim: você é meu filho, aqui está a minha aliança, aqui está a minha roupa, aqui está o gado que eu vou matar e vou fazer uma festa para você. Põe umas sandálias novas no seu pé, porque aquele que estava morto hoje reviveu e por isso eu vou celebrar. Esse é o Deus de Jacó. Esse é o Deus de Jacó. É o Deus que conhece o seu passado. É o Deus que conhece o seu peso. É o Deus que conhece o seu pecado e te aceita da mesma forma. Te recebe da mesma forma. É assim que ele quer ser conhecido. O Deus de Abraão, o Deus de intimidade, o Deus de amizade, o Deus patriarcal, o Deus de Isaac, o Deus da promessa, o Deus da aliança, o Deus que levanta, o Deus que faz prosperar. E o Deus de Jacó, o Deus que aceita e transforma. E eu serei chamado assim para o resto da minha existência, né? Para o resto da existência da humanidade, né? Porque Deus sempre vai existir. E assim vocês vão me conhecer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Jesus, eu termino aqui, quando Jesus se refere a isso, vão tentar pegar Deus, vão tentar pegar Jesus no Novo Testamento, e Jesus fala assim: Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. Eles estão vivos. Deus é Deus dos vivos. Quando Deus se manifesta dessas três formas, e veja que sempre é em três, é a assinatura de Deus, Trindade, assinatura de Deus. Veja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está dizendo: a minha vida, o Deus dos vivos, vai se manifestar por toda a eternidade. Por que eu estou dizendo isso? Vou te explicar agora e eu termino a ministração de hoje. Porque quando nós falamos de avivamento, uma palavra tão bonita, tão preciosa e tão especial, e quanto nós todos necessitamos dela. Poderia ter vários significados e vários sentidos, porque a igreja, em especial, depois do que aconteceu na Rua Azusa, no início da década do século passado, há mais de 100 anos atrás, pegou muitos sentidos. O movimento pentecostal trouxe muitos sentidos para essa palavra. Mas se eu pudesse resumi-la em um sentido, eu diria: vida de Deus. Avivamento é vida de Deus. Avivamento é quando a vida de Deus se encontra com a minha vida. Avivamento é quando a vida de Deus se encontra com a vida da minha família. Avivamento é quando a vida de Deus se encontra com a vida da igreja. Avivamento. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que traz o avivamento. Esse é o Deus que eu e você servimos e podemos chamá-lo de Pai.